Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Yara, eu falo sobre livros, bruxaria e deuses gregos, e eu não me responsabilizo se tiver aparições especiais de um gato aqui que tá na minha frente, porque eu que não vou tirar ele daqui da mesa para poder gravar, já que ele quis ficar comigo hoje. Hoje a gente vai falar sobre tarô, que é uma coisa extremamente importante para mim. Eu trabalho com tarô há mais ou menos um ano, mas eu estudo tarô há 6 anos. Só tive coragem de começar a vender a minha habilidade agora, porque eu não tinha confiança suficiente para vender. E é uma coisa que eu indico para todo mundo. Realmente estuda antes de começar a vender, estuda muito, até ter uma confiança assim inabalável. Mas hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que eu gostaria de saber antes de começar no tarô, porque quando eu comecei eu não tinha tantos recursos como hoje em dia existe por aí, né? E existe a rodo sobre o tarô. Existem informações falsas, beleza, mas também existe muita informação, muito recurso relevante e que quando eu aprendi não tinha tanto. Tinha majoritariamente em inglês e era um período da minha vida que eu não conseguia acesso a uma leitura em inglês. Então, hoje eu vou tentar simplificar um pouco da vida de vocês e tentar guiar vocês com os meus conselhos como uma pessoa que está há 6 anos aí nessa caminhada. Só lembrando que eu não sou melhor que ninguém por estar há 6 anos aprendendo sobre o tarô. Na verdade, é só um desejo de vocês não cometerem os mesmos erros que eu e de tranquilizar vocês em alguns aspectos também, porque o tarô é extremamente mistificado e continua sendo um tabu na cabeça de muita gente, considerado perigoso e coisa do tipo. Então também é a intenção de tranquilizar vocês. Eu sou apta, né, a cometer erros, né? Eu não sou perfeita, eu sou só uma bruxa e eu estou estudando tanto quanto vocês, tá bom? Então, tomem isso como referência, mas não me tomem como referência. A primeira coisa que eu quero falar a respeito desse tema é que você não precisa seguir aquelas superstições que você leu ou que você escutou sobre o tarô. A questão, por exemplo, eu ouvi muito quando eu estava aprendendo que eu tinha que ser presenteado o meu primeiro deck, eu não podia comprar o meu primeiro deck. Que eu tinha que guardar o deck em um saco de veludo e dentro de uma caixa de madeira, que eu tinha que abrir mesa só em mesas de madeira, então eu só podia tirar tarô em mesas de madeira. Eu ouvi também várias coisas, que eu tinha que dormir com o tarô debaixo do meu travesseiro por alguns dias para me conectar com o tarô. E essas superstições, elas provavelmente existem por um motivo. Tudo que eu vejo nelas é um cuidado, um zelo pelas suas cartas, pelas cartas divinatórias. E eu respeito isso, mas existe zelo em outras atitudes também. Então você não precisa seguir ipsis literis da superstição para tirar tarô. Na verdade, boa parte das superstições para mim não fizeram diferença nenhuma. Nenhuma. Eu me conecto com o meu tarô não através de dormir com ele debaixo do meu travesseiro, mas através de meditar com ele toda vez antes de tirar uma carta. Eu medito, passo pelo menos meio minuto a 1 minuto meditando ali com ele. Então, são superstições válidas, mas se você não quiser seguir, não tem problema nenhum. A segunda coisa também se trata de uma superstição, né? Mas eu quero especificar aqui que se você estiver tirando tarô só para você, se o seu deck só tira tarô para você, você não precisa ficar purificando o deck toda hora. Existem vários métodos de limpeza. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre purificação de tarô especificamente, me falem que aí talvez eu faça eventualmente fazer uma série, né, sobre tarô aqui no perfil, mas em resumo, se você tira tarô para outras pessoas, aí sim eu acho que você não quer que sua energia se misture com a energia dessas pessoas, né?
Então, purifica depois de tirar. Mas, se você só tira tarô para si mesmo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou dependendo da frequência que você tira tarô, até uma vez por mês purificar o seu tarô, é completamente normal. Nem todo tarólogo, inclusive a maior parte dos tarólogos, não possuem essa paciência de ficar purificando o tarô antes e depois. E eles também não acham necessário, tanto quanto eu. A terceira coisa é que você não precisa consagrar o seu tarô para entidades ou divindades ou espíritos. Se você quiser, novamente, você pode, mas você não precisa. O tarô em si é uma ferramenta de autoconhecimento autossuficiente. Ele é mágico por si só, pela crença, talvez, que colocaram nele, ou simplesmente porque é um instrumento feito com muita magia, com muita energia de outras pessoas. De qualquer forma, não importa por que ele é mágico, mas ele é mágico por si só. Então, se você não quiser consagrar ele, ou se você não tiver uma religião específica, eu, por exemplo, não consagrei a nenhuma divindade que eu cultuo. Eu tiro o tarô sim para me comunicar muitas vezes com os meus ancestrais e tudo, mas eu não consagrei ele. E eu não vejo necessidade nenhuma de consagrar. Ah, mas é porque se torna mais mágico. Será que se torna mais mágico? É uma questão de crença. E assim como eu respeito quem consagra, eu também espero que as pessoas respeitem quem não deseja consagrar. A quarta coisa é que o tarô, ele não prevê o futuro, não é essa a intenção. Ele pode prever sim tendências e coisas que podem vir a acontecer, mas ele não prevê o futuro. O que ele mostra é principalmente o que você precisa saber em questão de o que você não está enxergando, o que suas atitudes podem te levar, ao que suas atitudes podem te levar, né? Suas tendências, seus hábitos, seus vícios, suas sombras. O tarô, ele é essencial para isso. E, inclusive, eu gosto muito de frisar isso, que as pessoas usam o tarô para saber fofoca e para saber do futuro e tudo isso. E sim, de certa forma, às vezes você consegue ter essa visão com o tarô. Mas o tarô, ele não é a ferramenta ideal para essas coisas. Para mim, o baralho cigano, ele é uma ferramenta muito mais adequada para saber dessas coisas do que o tarô. O tarô, ele visa o autoconhecimento, ele visa principalmente o desenvolvimento pessoal. A quinta coisa é que você provavelmente vai passar um bom tempo consultando livros de tarô na hora de tirar carta. E tá tudo bem. E todo mundo passa por esse processo. Você pode passar de 1 mês a 1 ano fazendo isso. E não tem problema nenhum. Você não está atrasado por conta disso. Você não é um tarólogo falho por conta disso. Você está em processo de aprendizado. E é um processo de aprendizado que demora muito tempo. Muito tempo. Eu nem sei quanto tempo eu passei tendo que consultar o livrinho em todas praticamente leituras que eu fazia para mim ou para os meus amigos. Eu só comecei a vender minhas tiragens quando eu realmente me garantia sem o livrinho. Quando eu realmente tinha confiança de que eu conseguia me virar sem o meu livrinho, né? Eu consegui masterizar as cartas sem o meu livrinho. A sexta coisa é que tarô é principalmente sobre intuição. Exige, sim, muito estudo teórico, mas é principalmente sobre intuição. Por que eu tô falando isso? Porque não adianta você consultar num livrinho que pode ter várias respostas, né? Que se encaixem em várias questões e tal, mas não adianta você ver o livrinho e ele te dizer pode ser isso, também pode ser aquilo, e você não saber identificar qual é esse caso específico, sabe? O livro, ele vai te dar um indício do que pode ser, do que pode significar. É o estudo de outra pessoa que está ali, que estudou e que está escrevendo para você, e que você pode se debruçar um pouco na hora de aprender. Só que ele não vai te falar tudo. Ele não vai te falar cada caso.
ele não vai te falar a resposta para cada pergunta. Ele não vai te falar, por exemplo, se você deve ou não deve vender um carro. Não vai estar escrito no livrinho assim. Essa carta indica que se você quiser, se você estiver perguntando sobre vender um carro, você não deve vender o seu carro, sabe? Não vai falar isso. Mas ele pode dar indicativos. De resto, você precisa confiar na sua intuição. Você precisa confiar na sua visão aqui, dentro de si mesmo. E como que você pratica a sua intuição? Novamente, se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado sobre intuição e como praticar e como treinar, a gente pode falar sobre isso. Mas eu já adianto que principalmente é escutando. É escutando os seus pensamentos, é dando, realmente acessando os seus pensamentos e dando ouvidos aos seus pensamentos quando eles surgem. Mesmo que seja um pensamento movido a outras coisas que não intuição, os seus pensamentos merecem ser ouvidos. Além disso, a meditação te faz ser muito consciente dos seus pensamentos e consciente daquilo que está vindo para sua cabeça. E é uma coisa que eu recomendo muito, principalmente meditação guiada e de uma maneira constante, como uma rotina mesmo para quem quer aprender tarô, porque a meditação te deixa muito mais em sincronia com o seu cérebro e em sincronia com a sua intuição. Então você começa a receber mensagens com mais frequência, você começa a ficar mais atento e principalmente se você escutar essas mensagens, se você agir de acordo com essas mensagens, você começa a ficar mais confiante quanto à sua intuição. A sétima dica é para vocês aprenderem o significado das cartas também através dos símbolos que tem dentro das cartas. Por exemplo, analise a carta antes de aprender o significado dela. Veja os elementos que tem. Tem água? Tem um riacho? Tem um lago? Tem um mar? Quanto mais água, mais está falando do campo emocional. Tem uma lua? Tem, assim, está presente alguma lua? A lua geralmente fala tanto do oculto, de mistério e segredos, muitas vezes, quanto de intuição. Então, vai estar trabalhando nessa energia da lua. É importante analisar esses simbolismos, porque quando você decora principalmente o que cada simbolismo quer dizer, fica muito mais fácil, fica muito mais fluido a leitura para vários aspectos. Como eu disse, né, o livrinho ele não vai falar o significado da carta em cada pergunta, né, como resposta para cada pergunta que você fizer. Ele vai te dar um indicativo e para aprender realmente a energia dessas cartas e o que elas querem dizer em toda pergunta que você fizer, entender os símbolos dessas cartas que estão presentes nessas cartas, talvez seja muito relevante, seja muito importante. Espadas, o que quer dizer espada? Espada é do elemento ar, significa o ar. Então, toda coisa com naipe de espadas, ou toda Major Arcana que tiver uma espada, por exemplo, eu não acho que tenha, mas ainda assim, se tiver uma espada numa Major Arcana, quer dizer o elemento ar. Acho que a justiça tem, né? Então, o que é o elemento ar para o tarô? O que é o elemento ar para a bruxaria? Ar é sobre comunicação, sobre socialização, mas também é sobre cabeça, racionalidade, intelecto. Então, se trata de figuras intelectuais, né? Mas essa carta aqui tem mais de uma pessoa, então não é do mundo interno, não tá falando do meu interno, tá falando do meu externo, entende? Da maneira como eu ajo com outras pessoas, ou da maneira como eu ajo até comigo mesmo, como eu socializo comigo mesmo. Então, entender todas essas coisas pode te ajudar bastante, bastante. São só exemplos, mas são coisas que me ajudaram muito a entender as cartas. A oitava coisa que eu quero falar a respeito é que você não precisa ler carta reversa, tá? Se a carta aparecer ao contrário, você não precisa ler, você não precisa ter essa regra. Eu não sei quem inventou isso, mas não é uma prática que eu faço.
Eu conheço muita gente que também não faz e, sinceramente, não falta em nada na minha compreensão das cartas, porque para mim o reverso é quem realmente não consegue analisar o contexto das cartas junto com as outras cartas que estão presentes. Então, obviamente, cada carta tem o seu lado positivo, o seu lado da luz e o seu lado das sombras, que é os excessos e tudo isso. E essas cartas, junto com outras cartas, vão te indicar se é mais, pendendo mais para a parte positiva, digamos assim, da carta, ou pendendo mais para a parte das sombras dessa carta, né? E quando eu falo sombras e quando eu falo luz, não é exatamente positivo e negativo, tá? Mas sombras é o que está oculto. Sombras às vezes é bloqueio, às vezes é segredo, tudo isso. E depende muito da carta. Por exemplo, a Imperatriz normal, assim, ela indica muitas vezes uma mulher na vida de uma pessoa, ou ela indica uma energia, né, uma energia muito receptiva, um colher depois de ter plantado e tudo isso. Só que na parte das sombras dela, talvez ela indique rivalidade feminina, depende muito assim. Talvez ela indique falsidade entre amigas e depende bastante das cartas que estão junto. Então, você não precisa ler reverso, ler as cartas ao contrário, para identificar essas energias. As outras cartas que estão junto já vão te dar um indicativo. A nona coisa que eu quero falar é uma dica que para mim ajudou bastante, que é você tirar uma carta por dia para si mesmo, se perguntando como que vai ser o seu dia, como que vai ser a energia do seu dia. E aí, todo dia de manhã você tira essa carta e aí você fica atento para ver como essa carta se manifestou ao longo do seu dia, né? Ver realmente como que isso foi explicitado no seu dia. Mas exige sim bastante atenção. Então, é necessário você realmente refletir sobre isso depois, talvez escrever depois sobre isso e sobre como você acha que a carta se manifestou no seu dia. É uma ótima forma, muito prática, inclusive, simples, de praticar o seu desenvolvimento no tarô de uma forma, assim, rápida e cotidiana, todos os dias. Então, eu acho muito legal fazer isso, inclusive. Principalmente no processo de aprendizado. E a última coisa que eu quero falar, a última dica que eu tenho para vocês é começar pela Major Arcana. O tarô, ele tem a Major Arcana e tem a Menor Arcana. A Major Arcana tem 22 cartas, junto com o Louco, acho que é. E a Menor Arcana é aquela que vocês conhecem, né? Que tem os 4 naipes, que tem espadas, paus, ouros e copas. A Major Arcana já tem, por exemplo, o Louco, a Imperatriz, o Mundo, a Roda da Fortuna, o Diabo, a Morte e afins. E por que eu tô falando para começar a aprender pela Major Arcana? A Major Arcana vai significar eventos mais relevantes e questões mais predominantes. E quando a Menor Arcana realmente reflete coisas transitórias e passageiras na nossa vida, os acontecimentos maiores e as questões maiores vão ser abordados na Major Arcana. É como se a Major Arcana fosse uma jornada do herói. Cada carta é uma fase diferente, que tem seus desafios, ou que tem a sua energia, tem a sua questão. E essa diferente fase, ela vai ser muito impactante para a nossa jornada. Então, quando você começa a aprender, eu recomendo aprender principalmente pela Major Arcana e depois ir para os outros naipes, porque a Major Arcana vai ser muito importante e porque ela é muito mais complexa do que os outros naipes. Os outros naipes são um pouco mais diretos do que a Major Arcana. A Major Arcana tem
muitos simbolismos e muita energia e muitos significados diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui um solzinho pra mim, assim eu sei que vocês viram até o final. E deem seu like, assim eu sei que foi um vídeo valioso para vocês. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo do tipo. Inclusive, estou pensando em fazer uma série sobre tarô. Me digam se vocês querem que eu faça. E muito obrigada por assistir até aqui. Até mais.